Tu já te sentiu preso? Preso num emprego que não te satisfaz, ou numa relação que te diminui, ou até numa rotina péssima que tu mesmo criou? Normalmente, quando nós estamos nessas situações de desconforto, né, ou de se sentir aprisionado, a gente tende a culpar algo externo, né, culpar forças externas que nos oprimem. E se eu te disser que na maioria das vezes, a porta dessa prisão, ela tá aberta. E somos nós mesmos que escolhemos não sair. Eu fiquei um bom tempo num trabalho que eu não gostava, sabe, eu não gostava do que eu fazia, da forma que era cobrado, e aquilo me fazia mal em todo o contexto da minha vida, né, porque afinal de contas a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, então se tu não está fazendo algo que gosta, isso inevitavelmente vai ter impacto nas outras áreas da tua vida. A verdade é que ninguém estava me obrigando a permanecer ali. Só que a ideia de fazer algo que eu gostasse, ter mais tempo para mim, né, e sair dali, requeria ir para o incerto, e isso me assustava. E na verdade eu estava criando a minha própria prisão. E essa é uma das conversas mais sinceras que a gente pode ter com nós mesmos, né, entender que nós estamos nos colocando nas situações em que a gente está, inclusive as que a gente não tolera, as que a gente não gosta e que estão nos fazendo infeliz. Hoje eu vou trazer nesse vídeo um pouco de filosofia e psicologia para a gente entender um paradoxo humano que é o medo da liberdade e como essa escolha interna de se auto-aprisionar, se auto-escravizar, cria o mundo que a gente vê lá fora de pouca liberdade socioeconômica. Porque lembrem do princípio hermético da correspondência, assim como dentro, também fora. Antes de seguir para a explicação da dialética da escravidão, deixa eu me apresentar. Eu sou Vanessa Fontoura, sou formada em Ciências Econômicas e aqui nesse canal eu conecto economia com ciência e tecnologia com o objetivo de construir novos paradigmas para uma sociedade mais justa, mais livre e equilibrada. E se a minha busca for parecida com a tua, eu sugiro que tu te inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos, porque a ideia aqui é literalmente construir uma teia de pessoas com o mesmo propósito. Então vamos seguir o vídeo e falar sobre uma metáfora que o filósofo Hegel criou, que é a dialética do senhor e do escravo. O Hegel diz que em uma luta por reconhecimento, aquele que tem mais medo da morte, e eu diria que também da perda, acaba se submetendo e se tornando escravo. Então o vencedor vira o senhor. Só que olha só, o senhor que não trabalha, porque tem um escravo para trabalhar por ele, se torna dependente para tudo. Ele precisa do escravo para se enxergar e ser reconhecido como senhor. Já o escravo, por trabalhar, ele começa a aprender a como transformar o mundo, ele começa a enxergar valor no próprio trabalho e passa a tomar consciência de si e do seu poder. No fim, é o escravo que tem o poder de se libertar e transformar a realidade. O famoso Marx trouxe esse contexto do Hegel para o sistema capitalista. O que o Marx dizia? Que o trabalhador, né, o homem moderno, ele vive uma forma de escravidão no trabalho por meio da alienação. Então, ele diz que o homem não se realiza mais no trabalho, ele não se identifica no que ele produz. E isso acaba fazendo com que o homem trabalhe apenas para receber um salário para sobreviver, sem ter sentido nesse labor. E essa ideia do Marx não é tão moderna assim, mas ela é super atual, né? Porque vamos olhar o nosso contexto. O que ele está querendo dizer é literalmente o que acontece na prática hoje, né? A gente vai para o trabalho e preenche planilha, papelada, vende um produto que não faz sentido pra gente, né, se especializa cada vez mais. A gente não se sente mais realizado profundamente com o nosso trabalho, porque não é o que a gente está querendo criar, produzir, mas sim o que é mais lucrativo dentro da lógica de um mercado super consumista. E por que existem tantas pessoas hoje em dia frustradas com a vida, né, se sentindo infelizes? Poxa, se a gente passa um terço do nosso dia produzindo e fazendo algo que a gente detesta para comprar coisas que a gente não precisa, como se sentir realizado no meio disso tudo, né? É complicado. E o que esses 2 pensadores mostraram é que para que exista um senhor, né, um opressor, precisa na contraparte existir alguém que esteja disposto a ser escravo, né, alguém que se coloque como participante, subordinado. É claro que aqui não dá para considerar a coação por meio do uso de armas de fogo, né, gente, aí é outra história. Ok, mas por que alguém escolheria essa subordinação?
né. Se a gente quer tanto a liberdade, por que que a gente ainda foge dela? Tem um psicólogo chamado Eric Fromm, e ele diz que nós sentimos medo da liberdade. Ele explica que ao longo da história, o homem lutou e vem lutando até hoje, né, desculpa, para se libertar de várias amarras, né? Opressão política, religiosa, pais autoritários, tradições muito rígidas. E conforme essas lutas foram acontecendo, nós ganhamos a liberdade de nos afastarmos dessas coisas, mas não desenvolvemos a liberdade para criar o nosso próprio destino, né? E nos tornarmos seres independentes. O que que ele quis dizer? Vamos pegar o caso de um adolescente que sai da casa dos pais. Quando o adolescente sai da casa dos pais, porque não concorda com as regras, né, da casa, ele sai da casa e conquista a liberdade de não precisar mais obedecer às regras rígidas do lar dos pais. Só que ele não sabe o que quer fazer da vida. Então ele ainda não consegue se responder o seguinte: eu sou livre para quê? Né? Para que eu vou usar a minha liberdade? Esse filósofo diz que se a gente conquista a liberdade de, mas não desenvolve a liberdade para algum propósito, a gente se torna livre de algo, mas em seguida busca outras formas de submissão. E isso faz com que a gente não consiga ser livre 100% para viver em essência. E na real, a liberdade total, ela é assustadora de certa forma, porque ela exige autoconhecimento e ela vem com um peso de responsabilidade. E o autoconhecimento, de certa forma, ele também é assustador, porque quando tu começa a te conhecer, tu começa a enxergar partes que talvez tu não gostaria de ver, porque ela não é tão bonita. E a responsabilidade, ela dói um pouco, porque tu não tem pra onde correr. É tu contigo mesmo. A real é que a liberdade não tem só o lado bom de ser livre. Ela vem com um peso de se sentir sozinho, de precisar saber fazer boas escolhas, porque afinal de contas é tu que vai responder pelas tuas más escolhas. Para fugir desse pavor de solidão e responsabilidade, alguns acabam buscando outras formas de submissão e nunca se sentem livres realmente na vida. Esse filósofo, o Eric Fromm, ele traz 3 formas de submissão que o homem criou. A primeira forma que ele traz é o autoritarismo. Aqui a gente busca um líder, né, um senhor, uma ideologia para seguir cegamente. E aqui nessa situação a gente entrega totalmente o nosso poder de decisão. A segunda forma é a destrutividade. Aqui a gente tenta literalmente matar o mundo, ou o nosso mundo, ou algum aspecto nosso, né, da nossa personalidade, ou a gente acaba criando hábitos destrutivos, né, não saudáveis, para não ter que lidar com a angústia de ser livre. E aqui nesse item de destrutividade, gente, entram as pessoas que se endividam financeiramente por um medo inconsciente de se tornarem livres. É uma forma inconsciente de dizer: eu não vou me tornar independente, eu não vou ser livre, por isso eu me endivido. A terceira forma de submissão é a mais comum hoje, que é a conformidade automática. Nós nos tornamos iguais a todo mundo. Então a gente adota a forma de se vestir, a forma de pensar, os hábitos, as opiniões, né, até os sonhos do coletivo, para não nos sentirmos sozinhos e também por não nos conhecermos. Essa última forma de submissão, ela acabou se tornando a base dessa economia consumista que a gente criou. Então a gente compra o que nos dizem para comprar, né, nos endividamos para comprar coisas que a gente nem refletiu profundamente se a gente queria utilizar. Então eu diria que é uma forma de escravidão moderna, voluntária, mas ainda assim uma escravidão. E muito confortável, diga-se de passagem. E afinal, essa estrutura que a gente tanto quer mudar, né, a desigualdade, a falta de oportunidade, a exploração, ela não é algo imposta de fora. Ela é no externo um espelho interno dos nossos mecanismos de fuga. Porque se nós temos medo de sermos responsáveis pela nossa vida, a gente acaba criando e sustentando sistemas que tomam decisões por nós, né, e que nos mantêm aprisionados. E ao sermos passivos, a gente está ativamente escolhendo manter o status quo, né, manter as coisas como estão. Mas e quando as coisas não estão tão legais para se manterem? A falta de liberdade que a maioria vive, né, seja econômica, social, política, liberdade nas relações, na família, no casamento, liberdade de tempo,
ela é, em grande parte, o resultado coletivo de milhões de escolhas individuais de fugir da responsabilidade de ser livre. Então, como querer ser livre? Porque não adianta alguns criarem meios e condições para a liberdade e a maioria não querer ser livre. É aquilo, né? Como ajudar alguém que não aceita ajuda ou que nem sabe que precisa de ajuda. E eu mesma, refletindo sobre o meu propósito aqui, né, eu tive que mudar a pergunta. Não é só como criar condições para a liberdade, mas como despertar o querer ser livre. E como dizia o nosso amigo Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo. É despertar para um senso de si, né, de se questionar e questionar algumas coisas. Eu convido vocês, inclusive, a se questionarem. A primeira pergunta é do que eu dependo para me sentir seguro? Será que é um emprego, uma relação, um trabalho, um status? A segunda é quais as responsabilidades que eu evito? Será que tem alguma responsabilidade que eu evito? E a terceira pergunta que eu quero que tu faça é: será que os meus sonhos são realmente meus ou é uma cópia do que a sociedade espera de mim? O despertar não se impõe a ninguém, né, a gente não muda ninguém. E inclusive se tu que está me ouvindo tá em alguma situação de querer que alguém mude, né, ou de mudar alguém, presta atenção nisso que eu vou falar. As pessoas mudam quando enxergam exemplos nos outros. Então seja testemunho do que tu quer ver no outro, né, seja testemunho da mudança que tu quer ver no outro. E é a partir do desconforto, da dor, né, de uma crise, que as pessoas despertam para mudar, para começar a buscar mudança. Porque a dor, diferente da responsabilidade, ela é intransferível. Tu não tem como tirar a tua dor e colocar no outro. Então, a pessoa se vê obrigada a mudar se ela quiser tirar essa dor, se ela quiser sanar o que está doendo. E claro, a mudança também acontece com a educação, né, e a consciência sobre os assuntos, né, que é o papel aqui da teia. Falar sobre estruturas do nosso sistema econômico, social, psicológico, para proporcionar um ambiente de mudança. Então, trazer consciência, né, dar a luz para alguns assuntos, alguns aspectos, que é o que a gente faz aqui, abrem possibilidades de mudança. Querer ser livre é um ato de coragem, de muita coragem, porque quem é livre precisou caminhar na incerteza. E isso significa desenvolver para a liberdade para construir o teu próprio caminho, para viver de acordo com os teus princípios, e para isso tu precisa ter parado para pensar sobre o que são princípios. E aqui, na Teia da Consciência, a gente acredita que para criar uma nova economia, né, e uma nova estrutura, a gente precisa também de uma nova consciência. A gente precisa avançar no nível de consciência. E é por isso que eu falo de economia, consciência e tecnologia. Não tem como eu falar de economia sem falar de consciência. E não tem como eu falar de mudanças de paradigma sem falar de tecnologia. Não é à toa que eu escolhi essa tríade de assuntos. E uma economia abundante, né, e em constante fluxo, ela só é possível com indivíduos, né, e com agentes econômicos, que é cada um de nós, que não tem medo de ser livre e que assumem as suas responsabilidades. Porque a transformação coletiva, gente, ela nada mais é do que a escolha individual de cada um de querer mudar. A liberdade tem diversos significados conforme o contexto que a gente insere ela. Por exemplo, se eu considerar as leis universais da natureza, aí a nossa liberdade já é discutível, porque nós temos livre-arbítrio para decidir como nós vamos agir, mas a gente é totalmente fadado a sofrer as consequências das leis da natureza. Então, há um certo nível do ser, o conceito que o homem concebe de liberdade já é discutível. Nesse vídeo, o contexto que eu trouxe para a liberdade é da libertação das relações de submissão e dominação que o próprio homem cria e se insere. Porque essas relações de submissão interferem nas tuas relações afetivas, no teu lado profissional, financeiro, na tua relação contigo mesma, ou seja, na tua existência. E a gente precisa desenvolver uma maturidade para perceber até onde vai a nossa liberdade. Porque a nossa liberdade não pode empatar a liberdade e a responsabilidade do outro, que tem os mesmos direitos e deveres. E isso, na minha mais sincera opinião, é o verdadeiro se tornar adulto. Agora eu quero saber a tua opinião sobre o assunto.
Enquanto tu assistia esse vídeo, teve algum aspecto da tua vida que tu te deu conta de que tu te aprisiona? Às vezes pode ser a tua profissão, o teu emprego, algum relacionamento que não te faz bem, mas tu não consegue sair, algum ambiente que tu segue convivendo e não te faz bem. Não tem nada de errado nisso, tá, mas te questiona, né, te questiona, te coloca à prova, sai do papel de atuante e se coloca como observador das tuas ações. Essa é uma boa forma de nos autoanalisar e conseguir mudar os nossos hábitos que não são tão benéficos, tá bem? E se esse vídeo te agregou em algo, eu peço que tu te inscreva no canal, deixa teu like e compartilhe com alguém que vai gostar de ouvir essa mensagem. Assim a gente chega a mais pessoas com o mesmo propósito, beleza? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.